Shunt portosistêmico, o que é e qual é o impacto disso sobre a fisiologia do meu paciente? Como o próprio nome já nos sugere, ele é um shunt, é um desvio portosistêmico, da veia porta para a circulação sistêmica. Então, todo aquele sangue proveniente do trato gastrointestinal, rico em nutrientes que foram absorvidos, ao invés de passar pelo fígado, para que o fígado faça a sua função antes de liberar o sangue para a circulação sistêmica, esse sangue ele é desviado, pegando um atalho diretamente para a circulação sistêmica, impactando em muito o funcionamento do organismo do meu paciente. Quanto maior for esse shunt, quanto menos sangue for realmente para o fígado, maiores vão ser os sinais clínicos relacionados com o shunt portosistêmico. Ele é muito mais comum em cães do que em gatos, principalmente em cães de raça pequena, Yorkshire, Maltês, e esses pacientes acabam apresentando também mais shunt extrahepático, ou seja, um desvio com vasos por fora do fígado, do que intrahepáticos. E esses shunts extrahepáticos, eles são mais fáceis de serem resolvidos cirurgicamente. Na maioria dos casos, o shunt portosistêmico ele é diagnosticado no primeiro ano de vida e acaba tendo como principal causa uma má formação congênita. Então, o animal ele já nasce dessa maneira. Mas pode acontecer também a formação de shunt portosistêmico adquirido. Em situações onde o fígado já tem uma disfunção, acaba entrando em uma cirrose e o aumento da pressão na veia porta faz com que esse shunt, com que essa nova vascularização se forme. Bem, o que esperar de um paciente que tem um shunt portosistêmico? Nós vamos ter um paciente com a função hepática reduzida, então menores níveis de albumina, menores níveis de glicose, maiores níveis de amônia, uma maior dificuldade em converter amônia em ureia. Isso vai impactar também o sistema urinário, fazendo com que esses pacientes muitas vezes apresentem poliúria. Nós vamos ter um paciente com desenvolvimento hepático reduzido, influenciando também na formação de uma encefalopatia hepática pelo acúmulo de metabólitos em casos mais graves. Nós temos um acúmulo de sais biliares. E qual é o impacto disso para a minha anestesia ou para a sedação, para o manejo do meu paciente? Bem, um paciente que tem hipoproteinemia, nós devemos sempre lembrar de reduzir as doses dos fármacos, porque aumenta a chance de intoxicação. Além disso, esse é um paciente que vai ter dificuldade na hora de metabolizar para eliminar esse fármaco. Então, para esses pacientes, menos é mais. Eu vou precisar otimizar os fármacos que eu estou utilizando, otimizar o meu protocolo, de modo que esse paciente receba o mínimo de fármacos possíveis e fármacos que preferencialmente não dependam do fígado para serem metabolizados, certo? Então, bloqueio loco-regional para essas cirurgias, ela é imprescindível, acaba sendo uma ótima escolha. Por quê? Eu poupo o meu paciente de infusões analgésicas ou de fármacos mais fortes pensando na analgesia, sendo que o bloqueio local vai ser efetivo. Um ponto que nós devemos lembrar é que esses pacientes também apresentam déficit em coagulação e muitas vezes trombocitopenia. Esses pacientes com trombocitopenia, com dificuldade de realizar uma coagulação adequada, nós não devemos submeter a uma epidural, a um bloqueio epidural. Por quê? Aumenta a chance de sangramento e formação de hematoma na região, fazendo compressão então do sistema nervoso, tá? Então, nós devemos ter estes cuidados com esse paciente. Além disso, são pacientes com maior predisposição à hipotensão, a sangramento no transoperatório, a hipotermia, e nós devemos estar ligados não apenas na monitoração trans, mas principalmente na pós-operatória, tá? Para conseguir manter esses parâmetros da melhor maneira possível. Então, o primeiro passo é realmente entender o que está acontecendo, entender a função hepática para o organismo do meu paciente, para que desse modo eu consiga manejá-lo da melhor maneira possível. São casos desafiadores, mas que acabam tendo uma grande chance de sucesso na medicina veterinária hoje em dia, principalmente com os shunts extrahepáticos, que são os mais comuns de animais de raças pequenas, de cães pequenos. Espero que tenha conseguido responder as suas dúvidas. Se ficou alguma ainda a respeito, manda aqui pra gente que a gente conversa.